419 dias atrás, a sua vida mudou para sempre depois do primeiro caso de Covid confirmado no país. Há 295 dias, quase 3 meses depois, já estávamos, infelizmente, na casa das milhares de mortes por dia. E apenas há 15 dias registramos pela primeira vez a marca de 4.000 mortes. Mas, em realidade, eu estou aqui para falar de uma outra epidemia. Uma epidemia que não tem nada a ver com esse vírus. Tem a ver, sim, com a mudança que ele causou na sua vida, independentemente de você ter tido ou não contato com ele. Todas as pessoas do mundo experimentaram mais ansiedade, mais insônia e mais depressão nesse último ano. Estes são os sintomas do que eu chamo de nova pandemia. E esta série foi feita para ajudá-lo a combatê-la. Olá, o meu nome é Nelson Anunciato. Obrigado por estar aqui comigo. Eu sou cientista, mas não estou aqui para falar de nenhum vírus. A ciência a qual eu me dedico há mais de 40 anos são as neurociências. Eu sou doutor em ciências pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Médica de Lübeck, na Alemanha. Tenho também um pós-doutorado em reabilitação neurológica pela Universidade de Munique, também na Alemanha. E ministro aulas na Universidade de Donau-Krems, na Áustria. E a pandemia a qual eu me refiro tem tudo a ver com a minha área, as neurociências. Você se sentiu com mais ansiedade durante esse tempo que ficou em casa, de quarentena? E se por acaso teve contato com o vírus e se recuperou, a ansiedade continuou? Você se sentiu com mais preocupações, pensamentos negativos, dificuldades de concentração ou mesmo com palpitações, falta de ar e cansaço? Mas, ao mesmo tempo, como têm sido as suas noites? Você está dormindo pior? Rola de um lado para outro na cama, tem dificuldades para pegar no sono e não acorda com disposição? E por fim, nada mais natural do que você esteja se sentindo deprimido também, não é verdade? Olha, muitos de nós perdemos, lamentavelmente, pessoas queridas durante esse último ano. Cada um desses números que falei no começo do vídeo é uma pessoa, uma família que ficou devastada. Então, é natural que vivendo nesse contexto, você também tenha experimentado algum sintoma de depressão. Se você pensou sim para qualquer um dos problemas que eu apresentei aqui, então você também foi afetado pelo que eu chamo de nova pandemia. E você não está sozinho, acredite. A ansiedade, a insônia, a depressão já afetavam silenciosamente muitos brasileiros e de forma preocupante. Só que durante a pandemia de Covid-19, isso se descontrolou totalmente. Um estudo publicado no JAMA, na publicação científica das mais renomadas do mundo, observou que metade dos sobreviventes da Covid desenvolveram sintomas de depressão. Um outro estudo, publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine, analisou pacientes de 49 países, comparando o sono antes e depois da pandemia de Covid. A conclusão que eles chegaram é o seguinte: 58% dos entrevistados tiveram uma piora do sono e 20% passaram a tomar perigosamente remédios indutores de sono por conta própria. E por fim, um estudo brasileiro que ainda está sendo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais vem acompanhando um primeiro grupo de 35 pessoas que se recuperaram da Covid-19. A ansiedade foi observada como um dos sintomas mais evidentes entre essas pessoas que conseguiram, veja só, se recuperar 100% do vírus. Isso é muito sério. São verdadeiras sequelas da pandemia, sequelas que estão aí na sua mente. É como se todos nós tivéssemos ido a uma guerra e precisássemos urgentemente cuidar da nossa mente. E isso pode ser feito aí mesmo, da sua casa, sem quebrar nenhum protocolo, sem precisar se expor ao coronavírus e sem precisar se automedicar descontroladamente. Há uma série de plantas, vitaminas, suplementos, óleos e diversas alternativas naturais que podem te ajudar a combater cada um dos sintomas do que eu chamo de a nova pandemia. Alternativas que já ajudaram muitas pessoas a combater depressão, ansiedade e insônia. Adoeci quando tinha 14 anos, por isso eu fui doente 62 anos. Em especial, queria dar meu depoimento a respeito do Dr. Nelson Anunciato. Aplicando na minha vida, no meu dia a dia, eu melhorei tanto na memória como na própria disposição física. Fiz questão de seguir à risca as orientações do Dr. Nelson e tomo suplementos e graças a Deus estou indo muito bem, obrigada a ele. Deus colocou o Senhor no meu caminho, Dr. Nelson. A qualidade de vida minha é outra. Eu não só sarei da depressão, eu tinha muitas outras coisas que eu não sei se era devido à depressão. Estou completamente curada.
Essas pessoas, por exemplo, tiveram acesso a algumas vitaminas, plantas, suplementos e outras alternativas naturais pouco conhecidas, mas que podem sim fortalecer sua mente. E uma mente fortalecida é essencial para que você tenha mais disposição, noites de sono reparador e enfrente esse momento tão difícil, mas com uma cabeça boa. Essas alternativas naturais, essas pessoas que hoje vivem com a mente forte, e olha, e muito mais, tudo isso eu vou te mostrar agora na série especial Saudavelmente. Seja muito bem-vindo! O especial Saudavelmente é uma série gratuita de 4 episódios. Em cada episódio eu vou apresentar todos os detalhes do que eu chamo de a nova pandemia, que é a proliferação da ansiedade, da insônia e da depressão, principalmente nesse último ano. Cada episódio será dedicado especificamente a um desses sintomas. E a conclusão desse especial será o seu plano de ação para combater cada um deles. Em cada episódio eu também vou te mostrar uma alternativa natural, cientificamente comprovada e livre de efeitos colaterais, que pode te ajudar imediatamente a combater ansiedade, insônia e depressão. O episódio de hoje será dedicado ao sintoma que eu considero mais frequente nesse momento, que é a ansiedade. Se você já experimentou ansiedade, você sabe do que eu estou falando. Dificuldade de concentração, inquietação constante, sensação de medo, falta ou descontrole de apetite, são só algumas manifestações desse distúrbio. Ele também se manifesta fisicamente por meio de cansaço, tremores e falta de ar. E por que eu considero a ansiedade mais preocupante? É que muitos dos sintomas da ansiedade podem ser confundidos com os sintomas da própria Covid-19. Há muitos casos de pacientes que vão sempre aos hospitais alegando ter a doença, quando em verdade eles estão experimentando uma crise de ansiedade. E a ansiedade não é um problema menor. Um estudo feito na Universidade de Toronto revisou os estudos científicos existentes sobre os efeitos psicológicos causados pelo coronavírus. E sabe o que aconteceu? Eles observaram que os sintomas relacionados à ansiedade chegaram a 50,9% das pessoas. Isso quer dizer que, mesmo no mundo ideal, que você tenha ficado em segurança numa casa grande com todas as pessoas que você quer bem, que conhece bem, que estão bem, você tem uma chance em 2 de ter desenvolvido sintomas da ansiedade. Você percebe o perigo disso? Vamos pegar o diazepam, por exemplo, um dos remédios mais procurados para a ansiedade. Ele vai te derrubar com cansaço, sonolência, relaxamento muscular. Mas, para fazer uso dele por conta própria, te expõe a efeitos colaterais ainda piores, como a depressão, cefaleia, retenção urinária, distúrbios do sono e até alucinações. Você vê, olha, um remédio para a ansiedade que age para te deixar dopado, sonolento, tem como efeitos colaterais insônia e depressão. Não me parece um bom negócio, você concorda comigo? Olha, apenas para deixar claro, eu não sou contra nenhum tipo de remédio, tá? Agora, com acompanhamento médico e dentro de um contexto específico. Os remédios são sim possibilidades totalmente cabíveis. Mas o que eu gostaria de ligar, o sinal de alerta, é em relação à automedicação, especificamente com remédios tão fortes como esses chamados ansiolíticos. Para cada pílula dessa cheia de efeitos colaterais, tem uma alternativa natural e nada agressiva ao seu corpo. E eu estou te falando tudo isso porque é o conselho que eu gostaria de ter recebido há 8 anos atrás, quando eu mesmo tive ansiedade e depressão. Sim, um neurocientista experiente há 8 anos desenvolvi um quadro e recorri imediatamente aos remédios. Nessa época, eu me sentia deprimido, desesperançoso, sem ânimo para fazer nada, e os remédios não faziam nada além de anestesiar aquela sensação todos os dias. Até que, um determinado momento, no qual eu estava bem no fundo do poço, eu busquei um pouco mais de energia que eu tinha para mudar alguma coisa no meu caminho. Foi quando eu mesmo decidi fazer algo diferente, ir atrás de soluções que a ciência já descobriu para o cérebro humano. Soluções que não fossem mais pílulas, mas que fossem sim capazes de me ajudar enquanto eu precisava tomar esses remédios. E vasculhando milhares de estudos científicos, conversando com colegas, professores e outros neurocientistas, eu encontrei
encontrei um caminho, para mim, inesperado. Eu descobri que para ter uma mente saudável é preciso cuidar do órgão que reúne 500 bilhão de neurônios. Mas para minha surpresa, e provavelmente para a sua também, eu não estou falando do cérebro, mas sim do intestino. O intestino possui cerca de 30 tipos diferentes de neurotransmissores, que são as ligações entre os neurônios e que passam as informações entre eles que vão resultar em nossas emoções, nossas ações, em todos os nossos dias. É no intestino que são produzidos cerca de 90% da serotonina, que é o neurotransmissor que regula o nosso humor, o nosso sono, o nosso apetite, o nosso ritmo cardíaco, dentre outras funções. Quando a serotonina não aparece em níveis adequados no seu corpo, é natural que você se sinta mais ansioso, deprimido, durma mal, tenha palpitações, dentre outros sintomas. Você vê como tudo está conectado? Agora, quando se estabelece os níveis ideais de serotonina, você pode sim recuperar sua energia, seu humor, seu apetite, suas noites de sono e ir deixando para trás aquela ansiedade. Ou seja, o intestino é o órgão que regula não apenas a ansiedade, mas como também o nosso sono e o nosso humor. Voltando à ansiedade, que é o foco principal deste episódio. O intestino regulado pode até evitar a necessidade de um diazepam, porque é lá que acontece a absorção dos nutrientes que você ingere no intestino. E para te ajudar a combater a ansiedade, existe uma planta típica do sudeste brasileiro, a mulungu, que sempre foi muito usada como um calmante natural. No estudo feito pelo Laboratório de Psicofarmacologia na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, os pesquisadores observaram efeitos semelhantes aos remédios, mas sem os mesmos efeitos colaterais. Olha, eu recomendo que, se você percebe que está com ansiedade, que você consulte seu médico sobre o chá de mulungu. E como eu falei, para absorver todos os nutrientes, não só de chá de mulungu, como todas as demais alternativas que eu vou mostrar, é necessário você ter um intestino funcionando adequadamente. E para te ajudar a regular o seu intestino, existe uma bebida muito fácil de fazer e que vou apresentar no nosso próximo episódio. O próximo episódio de Saudavelmente será dedicado a te apresentar alternativas para você combater a insônia. Portanto, se nos últimos meses você deita na cama, mas não consegue pregar o olho, fica se revirando de um lado para outro na cama e sempre se encontra exausto no outro dia, você não pode perder o episódio de número 2. Nele, eu também vou falar um pouco mais sobre o seu intestino e como ele é o órgão-chave para a sua mente. Afinal, é lá que são produzidos hormônios que controlam o seu sono, a sua ansiedade e também o seu humor. E como o hormônio que controla o seu sono, a sua ansiedade e também o seu humor é produzido no intestino, a gente também vai falar bastante deste órgão fundamental para a nossa mente. Olha, por fim, eu peço que você deixe aqui o seu comentário aqui embaixo sobre o que você precisa combater com mais urgência nesse momento. Será a ansiedade, a insônia ou a depressão? Olha, em cada episódio eu vou te mostrar alternativas práticas que podem promover, sim, uma transformação na sua mente e na sua vida. Esse é só o começo. Então, se você conhece alguém que está com ansiedade, dificuldades de dormir ou com sintomas de depressão, por favor, compartilhe esse episódio. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, melhor nós poderemos lidar com os efeitos dessa nova pandemia. Então, um grande abraço e até sexta-feira próxima.